Tenha uma excepcional noite, high five. Vamos continuar com nossos códigos, as chaves que a gente aprende com a vida das pessoas que tiveram sucesso. Eu vou falar hoje a respeito de uma pessoa que eu vou precisar de duas momentos desse para poder falar tantos códigos que ela transmitiu para a gente ainda em vida. Numa entrevista foi a Glória Maria, a conhecida Glória Maria. Então, uma pessoa humilde, né? Pessoa simples, da classe baixa, né? O pai dela era alfaiate, a mãe dela era dona de casa. Ela estudou em escola pública, como a maioria dos brasileiros. Ela, desde criança, ela se destacava no inglês, no francês, na língua latina. Então, desde criança, ela já tinha os seus dons, os seus talentos que ela foi reforçando ao longo da sua existência. Então, isso é importante a gente perceber que nós temos dado de Deus alguns talentos que nós somos especiais. E naqueles talentos que nós somos especiais, Deus nos deu para a sobrevivência. Muitas vezes para ajudar os outros gratuitamente, mas a maior parte das vezes monetizando mesmo, como a Glória Maria fez ao longo da vida, né? Ao longo da sua carreira, né? E ela mesma que deu esse depoimento. Então ela falou que venceu todos os cursos de redação na escola. Então também ela era boa em português, com certeza. Se ela era inglês e francês e até língua latina, que na época dela deveria ter língua latina, na minha época já não tinha mais. Então eu sou um pouco bem mais novo, né? Mas, enfim, ela ganhou vários e vários concursos em primeiro lugar de cursos de redação. Então a pessoa era uma pessoa realmente muito excepcional, como nós a conhecemos, né? Com grandes feitos da vida dela, né? Ela teve mentor para segurar o microfone quando ela chegou a ser repórter, né? Então ela fez os cursos e tudo mais, né? De jornalismo e tal. Quando ela chegou a ser repórter, naquela época não se usava muito o microfone, ela mesma fala. Então ela teve uma pessoa que foi o mentor dela, que ajudou como segurar o microfone, como falar com o microfone, como ficar em frente às câmeras. Enfim, é um aprendizado. Agora, o que me chamou muita atenção é que ela teve um mentor. Então, se você quiser ter sucesso na vida profissional que você tem, você precisa ter alguém realmente que é especial, que sirva para ser seu mentor. Então, muitas vezes a gente quer fazer as coisas sozinho, só que sozinho nós não alcançamos voos mais altos. Então, nós precisamos não só estudar muito a área, ser muito bom naquilo que a gente faz, mas também ter alguém que é melhor do que a gente, superior a gente, que teve sucesso, para poder que essas pessoas nos mentoriem. Ou seja, que essas pessoas acompanhem a gente e vai dando mais orientações do que aquilo que a gente estudou, mas na prática mesmo de como fazer, de como realizar, né? Ela tinha um network forte, então alguém que fala inglês, fala francês, língua latina e português excelentemente bem, com certeza o relacionamento, o network dela era muito forte desde pequena. Então, onde ela ia, ela tinha muitos amigos e muitas das pessoas a admirava e inclusive ajudava, né? Ela devia ajudar muitas pessoas numa tradução aqui, no outra acolá, ou enfim. Então, o network dela também era muito forte. Foi a primeira mulher, né, que cobriu guerras, e ela cobriu a Guerra da Malvina, né? E aqui pertinho, nossos vizinhos, e ela foi como jornalista, cobriu uma das guerras. Aliás, ela viajou pelo mundo inteiro, né? E realmente é alguém que de peso, é alguém que a gente possa parar, espelhar e falar, se ela conseguiu, eu também consigo.
só preciso fazer o caminho que ela fez, né? Ela será lembrada também como um símbolo de liberdade, de coragem, atitudes, competência e credibilidade. Então, essa fala não é mais dela. Essa fala foi da pessoa que estava fazendo jornalismo, estava fazendo a pesquisa com ela, né? A entrevista com ela. Então, a fala dele foi que ela seria lembrada, isso no final da entrevista, né? Como símbolo de liberdade, porque com a vida dela sendo a primeira mulher que entrou, né, no jornalismo, que fez a cobertura de guerras, que viajou pelo mundo, sendo de cor escura, enfim, é realmente um símbolo de liberdade, de coragem por enfrentar tudo o que ela enfrentou, principalmente nas viagens. Enfrentar uma guerra não é muito tranquilo para quem é repórter, não, ainda mais sendo mulher. Dormir em qualquer lugar, ou dormir em lugar inóspito e assim por diante. Então a coragem foi muito grande, muito forte, né? As atitudes, as competências e a credibilidade. Então ela era competente mesmo para fazer o que faria, o que fez, né? E teve muita credibilidade, né? Ela era uma pessoa otimista, bastante otimista, mas real. Ela sabia que não podia viver no mundo da lua, porque ela sabia muito bem de onde ela veio, né? Quem eram os pais dela e aonde ela estava indo. Então, ela não se iludia. Ela sabia mesmo ser otimista, ser vencedora, mas vivia com o pé no chão. Ela mesma falou, eu sempre fui uma pessoa com o pé no chão, avançando sempre, mas otimista sempre, mas sabendo aonde é que eu estava, né? Então, é alguém que é de fibra, é alguém que tem realmente atitudes, né? Ela mesma diz que a vida é feita de coisas positivas e coisas negativas, isso todos nós sabemos. E ela passou por momentos positivos e momentos negativos, como qualquer um outro, né? Agora, ela aprendeu a conviver com esses pontos positivos ou negativos. Enfim, ela tinha um equilíbrio emocional muito grande. E no final, né, da vida, ela teve um câncer, um tumor, e nesse tempo foi o tempo em que ela sabia que ela era forte, para ter vencido tudo aquilo que ela venceu e estar onde ela estava. Ela tinha consciência que ela era forte, por isso que ela falou que ela era otimista, mas pé no chão. Mas ela sabia que momentos difíceis ela estava passando e iria passar, mas ela iria enfrentar, porque a vida é assim. A vida é feita de coisas boas, ela é feita de coisas positivas e de coisas negativas também, e que ela iria superar até o fim. Então, a vida, para ela, as negatividades da vida não era surpresa, porque ela sabia que teria que passar por as negatividades da vida. Já tinha passado tanto tempo. Imagina alguém lá no primário, alguém de cor escura, alguém que começou a dominar o francês, né, começou a dominar o inglês e assim por diante. Quanta perseguição não deve ter tido dos próprios amigos, dos próprios colegas. Então, o que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que seguir em frente, avançando em frente, e deixar as coisas que são negativas para trás. As que são positivas a gente avança, as que são negativas vamos trabalhar. É o momento de trabalhar, é um momento de ressignificar a nossa mente, de saber qual é o melhor jeito, qual é a melhor forma que eu vou fazer para conseguir superar esse momento difícil. E é assim que se avança. E amanhã eu trago mais o restante, porque é muito código, é muita chave que serve de exemplo para a nossa vida, pela vida de uma pessoa que a gente conheceu muito bem, né? Uma pessoa forte na Rede Globo. Então, vai nessa daí e hi-fi para você, para toda a sua família.